Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Café com o Pastor. É sempre muito bom ter a sua companhia para estudarmos, para aprendermos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que os nossos corações nesse momento se encontram aflitos, pensativos, afinal não vivemos dias bons, não é verdade? Estamos passando por uma situação muito difícil. Todos nós, neste momento, conhecemos alguém que se encontra doente ou que até mesmo já partiu por conta dessa situação em que nós vivemos, desse vírus maldito que tem ceifado a vida de muitas pessoas, tem destruído a vida de muitas famílias e tem tornado a nossa vida, de alguma forma, em um verdadeiro caos, não é mesmo? Mas eu pergunto para você, como agir em meio a esse caos? O que fazer? O que nós podemos fazer para, de alguma forma, trazer paz aos nossos corações ou saber agir em meio a tudo isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de como nós devemos agir em meio a esse caos? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no capítulo 5 de 1 Pedro. Nós vamos ler juntos a partir do verso 6. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus? Lemos então. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, para aí um pouquinho a sua leitura e vamos ver o que esse texto está dizendo. Amigos, a primeira coisa que devemos fazer quando percebemos que as coisas saíram do nosso controle e não sabemos o que fazer é nos prostrar aos pés de Jesus. É demonstrar a nossa submissão e dependência dele. Foi exatamente isso que Pedro quis dizer quando relatou: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os atenda. Não no seu tempo, não do seu jeito, mas no tempo devido e conforme Deus decidir. Pois no tempo devido, o Senhor com certeza agirá e também nos exaltará. Amigos, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é e sempre será o primeiro passo a ser dado para que Deus haja em nossas vidas e em nosso favor. E não somente em nossas vidas, mas Deus também agirá quando a gente se prostra, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Deus também agirá no meio em que a gente vive. E é exatamente isso que afirma 2 Crônicas 7,14, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, agirá em seu favor e também curarei a sua terra, agirá no meio em que a gente vive. Se queremos o agir de Deus em nossa cidade, o primeiro passo que eu e você devemos fazer é nos prostrar, é nos humilhar, é suplicar de todo o coração para que Deus venha agir em nossa nação, porque só um milagre, gente, poderá restaurar, poderá curar, poderá sarar as feridas, os corações e as vidas que hoje estão afligidas por esse vírus. E não parou por aí. A segunda atitude que eu e você temos que fazer em meio ao caos é confiar em Deus. Eu quero que nós continuemos a leitura que nós estamos fazendo. 1 Pedro, capítulo 5, agora verso 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês. Amigos, estar ansioso nada mais é do que querer resolver as coisas do seu jeito e no seu tempo. A ansiedade é uma forma de demonstrarmos claramente que a nossa confiança não está em Deus, que nós queremos fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, achamos que as nossas ações é que irão corrigir esse meio, e Deus nos afirma: a melhor forma de agir em meio ao caos é confiar a nossa vida, lançar todas as nossas ansiedades nas mãos desse Deus maravilhoso, pois Ele, com certeza, cuida de mim,
cuida de você, Ele é esse paizão amoroso que está ao nosso lado todo momento e que ama ver os seus filhos felizes e com certeza não está feliz pela situação que nós estamos fazendo. Amigos, e o nosso aprendizado, ele não parou por aí. Nos versos seguintes, diz a terceira atitude que nós devemos ter em meio a esse caos. E a terceira atitude, sabe qual é? É sobriedade e vigilância. Os versos dizem assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Sabe, quando eu li esses versos, sabe o que fez lembrar? Desse vírus do inferno, enviado pelo próprio diabo, que veio com a intenção de matar os nossos amigos e familiares, de roubar a nossa alegria, de destruir nossas esperanças e os nossos sonhos. E ele tem conseguido. Tem tirado a alegria de muitas famílias, tem ceifado a vida de muitos dos nossos amigos e de alguns dos nossos familiares. E esse é o objetivo dele, esse é o objetivo do diabo também. Roubar a nossa esperança, a nossa alegria, destruir os planos que Deus tem para as nossas vidas e ceifar as nossas vidas. E para não permitir que isso aconteça, eu e você precisamos ser sóbrios, precisamos ter cautela e sermos vigilantes. A Bíblia diz que nós precisamos resistir às investidas do inimigo e, principalmente, precisamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Firmes em Jesus e não temer de forma alguma aquele que a única coisa que pode fazer, sabe qual é? É destruir o nosso corpo. Mas, eu digo para você, o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, ele já está condenado e destinado à morte por causa do pecado original. Todos nós iremos morrer um dia, seja por conta desse vírus ou por uma outra coisa, talvez natural, que venha a ocorrer. O fato é que por causa do pecado original, eu e você já estamos sentenciados à morte. Mas, por isso eu te afirmo, nós não precisamos temer a esse vírus e nem a esse inimigo, o diabo, porque a única coisa que ele pode fazer é ferir o nosso corpo se nós já fizemos de Jesus o Senhor da nossa vida. Então nós precisamos perseverar na fé com Jesus, na graça de Cristo Jesus que nos salvou, que nos redimiu, que é o dono da nossa alma, que é o soberano Senhor das nossas vidas. Se você pertence a Jesus, você não precisa ter medo. Jesus é o seu dono. Ele cuida de você. A sua alma está segura e destinada ao céu. Confie nessa esperança. Confie em Jesus. Deus é contigo. O seu corpo está destinado ao pecado, mas a sua alma, ela está destinada aos céus, porque ela pertence a Jesus. Amém? Nós precisamos resistir aos nossos inimigos. Precisamos permanecer firmes na fé com aqueles que, junto conosco, estão lutando a mesma batalha e passando pelas mesmas dificuldades em todo o mundo. Amigos, sejamos firmes em Jesus, pois para mim e para você, que vamos praticar aquilo que acabamos de aprender na palavra de Deus, o apóstolo Pedro, usado por Deus, deixou registrado assim em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês, que possamos permanecer firmes em Cristo Jesus e não temer a esse vírus maldito que o máximo que pode fazer é ferir o nosso corpo, mas jamais ferirá e destruirá a nossa alma, porque ela pertence a Cristo Jesus. Amém? Convido você a baixar sua cabeça e orar comigo neste momento. Oremos. Deus, muito obrigado.
Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta instrução. Pedimos que o Senhor esteja guardando e protegendo as nossas vidas, Senhor, para que possamos perseverar firmes em Ti, mesmo em meio a esse caos que a gente vive. Guarda as famílias, protege, Senhor, de todo mal. É o que clamamos e pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que guarde a vida de vocês e aguardo você no nosso próximo Café com o Pastor.